O Instituto Iglota ele identificou no levantamento que há 95 nacionalidades e 29 etnias. Como foi feito esse trabalho? Esse trabalho ele foi feito com base em dados disponíveis publicamente, principalmente da base de dados da Polícia Federal, o SIS-MIGRA, que é o Sistema de Migrações. Com base nisso e também nos dados públicos disponibilizados pelo IBGE, nós chegamos à conclusão que 5% da população de Foz, o pessoal de Foz que está nos escutando, 5% são migrantes. Ou seja, são pessoas de outras nacionalidades, além dos próprios imigrantes dentro do Brasil, evidentemente, que já são outros números. 5% então são de imigrantes de diferentes nacionalidades e etnias. E há muitos anos a gente escuta uma coisa, Foz do Iguaçu tem 81 etnias, 74 etnias, a gente quis saber mais a fundo o que isso queria dizer. E a gente chegou à conclusão de que é preciso diferenciar etnia de nacionalidade, que a gente explica no relatório de distribuição gratuita, um presente do Instituto Iglota para a cidade. Então a gente identificou que há 95 nacionalidades e 29 etnias presentes nesses 5% de imigrantes que compõem o tecido social de Foz do Iguaçu. E quais são as etnias e as nacionalidades que mais se destacam? As que mais se destacam é a paraguaia em primeiro lugar, e em segundo lugar, muito interessante, a venezuelana, mostrando que o perfil dos imigrantes que nós recebemos tem um perfil tanto humanitário com a venezuelana, em terceiro lugar a argentina 4, depois nós temos a libanesa, depois temos colombiana, peruana e a haitiana, a 7ª nacionalidade. Aí você começa a ver também a influência educacional. Foz do Iguaçu se tornando um polo educacional, atraindo estudantes do mundo todo nas diversas universidades que nós temos aqui, evidentemente. Então isso é muito importante, ou seja, a nossa região, ela sendo uma atratora de conhecimento, e com isso ela acaba sendo um polo atrator de pessoas de todas as nacionalidades, além do caráter humanitário, por exemplo, no acolhimento de venezuelanos. Sem esse levantamento, a gente imaginava que a comunidade árabe estaria aí entre a segunda e terceira posição. É muito interessante, o pessoal que está nos escutando, o pessoal da etnia árabe, que é uma coisa interessante a gente diferenciar, porque dentro, quando a gente fala árabes, nós temos várias nacionalidades aí dentro. Então, se a gente quer valorizar Foz do Iguaçu como multicultural, é interessante diferenciar, né, os libaneses, os sírios, os sauditas, os palestinos, para a gente poder ter um número mais acurado da procedência dessas pessoas. Agora, o que acontece? Se nós pegamos os dados oficiais da Polícia Federal, ela mostra que, por exemplo, tem 1080, se não me engano, libaneses em Foz do Iguaçu. Só que aí são aqueles que são registrados. E quando a gente fez o lançamento do relatório, aqui vai um exemplo bem interessante, a vereadora Anice, que estava presente no nosso lançamento, ela deixou claro que, por exemplo, os pais dela são realmente do Líbano, foram registrados, por exemplo, nessa pesquisa como libaneses. Agora, contando os filhos, os netos e os bisnetos, são 37 pessoas no total. Então veja, de 2 pessoas, você tem 35 que são consideradas brasileiras porque nasceram no Brasil. Mas essas pessoas pertencem à comunidade libanesa. Daí que você vai então entender, e isso é importante, o relatório mostra que a 2ª, 3ª, 4ª geração, apesar de ter nascido no Brasil, e aí pelo ius soli, né, os nossos direitos, nasceu no solo brasileiro, é brasileiro, mas tem um sentimento de pertença pela comunidade de procedência, no caso a libanesa. Por isso que as autoridades libanesas falam que aqui nós temos a 2ª maior comunidade libanesa do Brasil, com 15 mil pessoas. Então é interessante a gente entender como é que isso se reflete nos dados também. E qual que é a diferença entre nacionalidade e etnia? Ótima pergunta, nós temos que começar daí. A nacionalidade, a gente tem que entender o vínculo jurídico que o Estado tem com as pessoas. Basicamente, sendo bem prático, temos que pensar em certidão de nascimento e passaporte. Isso define a nacionalidade, é o vínculo jurídico que você tem com o Estado-nação, que é basicamente caracterizado por um território, uma população e esse vínculo com o Estado. Ao passo que, dentro de uma nação, você pode ter diferentes etnias. O Brasil, por exemplo, tem dezenas de etnias indígenas, se não me engano, mais de 180 línguas indígenas e povos, nações indígenas, todos considerados o quê? Brasileiros. Então a etnia tem também um idioma comum, tem tradições, tem costumes, tem religião, gastronomia comum, mas não tem esse vínculo jurídico que, por exemplo, caracteriza a nacionalidade, os cidadãos com o Estado. Então é importante diferenciar uma coisa da outra. E o que esse levantamento vai trazer de benefícios para Foz do Iguaçu? Por exemplo, vai influenciar nas políticas públicas? O que vocês pretendiam com isso? Sem dúvida, parece que já influenciou na elaboração do Plano Municipal de Imigrantes,
inclusive a Associação de Imigrantes, Indígenas e Refugiados de Foz do Iguaçu, que participa também ativamente nisso, já utiliza o nosso relatório. O que a gente tem que entender em primeiro lugar é, a gente só pode valorizar o que a gente conhece. Então, o nosso objetivo é ser um material de base para que as pessoas possam conhecer essa diversidade cultural de Foz do Iguaçu. A partir disso, nós temos capacidade de influenciar as políticas públicas em diversos sentidos. Uma delas, por exemplo, você pode imaginar a qualificação linguística para o atendimento na área da saúde, por exemplo, entendendo que a nossa saúde, ela por ser Foz do Iguaçu uma cidade praticamente federal, por estar numa região de fronteira, recebe pessoas de diferentes nacionalidades e principalmente do Alto Paraná. Então como é que fica esse atendimento, por exemplo, no âmbito do SUS? Essa é uma ideia. A outra é como que nós podemos valorizar isso turisticamente, algo nosso, turístico, para que toda essa cadeia de fornecedores do turismo, dos guias, as empresas, agências de viagem receptivas, como que a gente pode evidenciar essa riqueza cultural, valorizando o que é nosso, o que é de Foz do Iguaçu, e assim todos se beneficiarem economicamente, trazendo desenvolvimento para a cidade. É um desafio que a gente coloca para construir coletivamente isso. Nesse trabalho todo, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Ótimo, os principais desafios são os dados. Os dados, eles de certo modo condicionam o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, nesse levantamento de 95 nacionalidades e 29 etnias, nós pegamos o acumulado. Os dados da Polícia Federal nos informam de 2010 até hoje. Claro que você tem que atualizar periodicamente. Se você pega apenas um ano, ele pode ser que ele te dê, por exemplo, 13 nacionalidades apenas, que foram as que entraram naquele ano. Então a gente tem que pegar o acumulado, então a gente não tem de antes, então a gente tem de 2010 a 2022, que é o que o relatório apresenta, e nesse ínterim você às vezes não sabe se a pessoa, por exemplo, voltou, ou se a pessoa faleceu, mas tem também pessoas, como a gente falou, o caso da comunidade libanesa, tem pessoas que não são contabilizadas e às vezes a gente que é subnotificada, que entrou e não foi contabilizada também. Então isso tudo acaba empatando, nós temos uma dificuldade natural dos dados e se a gente avança para a região trinacional, a dificuldade é um pouco maior, porque, por exemplo, a gente precisaria de dados tão detalhados quanto esses do Brasil nos países vizinhos, o que nem sempre acontece. Então a gente tem realmente um desafio para poder elaborar, dar maior capilaridade, maior granularidade a essa pesquisa. Essa pesquisa vai ser realizada anualmente? Como que vocês pretendem fazer as próximas? Ótima pergunta. A gente então espera ver como é que vai ser a reação do público, como é que vai ser a demanda, como é que vai ser a resposta e a partir dessa resposta, porque o Instituto Iglota ele se caracteriza por construir junto com a cidade. Então nós queremos que a cidade leia, que as autoridades participem e a partir da demanda, porque a demanda do relatório inclusive surgiu de um primeiro encontro internacional de poliglotas, realizado em 2022, e nesse evento surgiu a demanda pelo relatório. A gente colocou como que os poliglotas podem ajudar a cidade. Aí surgiu a demanda do relatório. Poxa, vocês podiam ajudar a gente a entender melhor essa realidade. A gente colocou a pauta debaixo do braço e fez essa publicação gratuita. Então a gente surge a partir da demanda da sociedade. Então qual que é a demanda agora? É um relatório anual? Um relatório bianual? O que deve constar nesse segundo relatório? Mais dados sobre os idiomas, para a gente capitalizar em cima disso? Ou mais dados, por exemplo, sobre a localização geográfica dessas nacionalidades? Então esperamos que todos leiam e a gente está aberto a sugestões de como proceder. E quem tiver interesse, onde pode ter acesso a esse relatório? Por favor, sigam a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram. O Instagram Instituto Iglota com Y, Instituto Iglota, esse Y de propósito, ele vem do Guarani, assim como Iguaçu, né? Iglota. Ali então vocês podem receber o PDF nosso, distribuição gratuita, podem utilizar à vontade e aí assim a gente fica aberto para interações também. Muito obrigado pela participação aqui no DC Notícias Web. Nós que agradecemos, muito obrigado.